sente que tem orado, mas que parece que o céu está fechado, que suas orações não são ouvidas? Ou mesmo você sente uma barreira espiritual muito grande e por isso sua oração não tem poder? Fique aqui que nós vamos falar sobre isso. Olá, povo abençoado! Eu sou a Cecília Leles, aqui é o canal Abençoando Você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante na vida cristã. Como ter poder espiritual e, às vezes, por que as nossas orações aparentemente não têm poder. A Bíblia, ela nos ensina que a oração, ela sobe como um incenso agradável para Deus. Nós vemos o incensário do templo, do tabernáculo de Israel, em Êxodo 30, falando sobre isso. E na Nova Aliança, em Apocalipse, nós vemos descrito o que seria esse incenso, seriam as orações. Então, a prática da oração, ela deve ser de todo cristão. Mas por quê? Por que temos que orar? Porque Deus nos deu poder através do Espírito Santo que habita dentro de nós, para que possamos interceder pelo próximo e fazer petições para nós também. E com isso, o mundo espiritual ele se movimenta. Em outras religiões, eles movimentam o mundo espiritual fazendo trabalhos, agindo de outras formas, fazendo muitas das vezes mantras, fazendo decretos, mas nós fazemos a movimentação no mundo espiritual através da nossa oração. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existem princípios espirituais. Eu sempre falo isso, inclusive na oração. Claro que Deus olha, em primeiro lugar, a nossa sinceridade, a nossa devoção a Ele, a nossa fé em Cristo, com certeza. E o poder está no nome de Jesus, com certeza. Mas nós temos que entender que agora, como pessoas nascidas de novo, como pessoas que possuem, que tabernaculam o Espírito Santo de Deus, nós temos que caminhar para mais um passo. Nós temos que conhecer o mundo espiritual. Se a gente quer atuar a nível de oração e de intercessão, nós temos que caminhar. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo? Amém. Mas, e a partir daí? Como agir? Por que a oração parece não ter poder? O que eu faço para ter? Vamos começar entendendo neste vídeo desta série o que impede ter poder na oração, já que nós temos que ter a prática de oração. Bem, vou falar o primeiro tópico. Uma coisa que, meus irmãos, minhas irmãs, impede oração é falta de perdão. Nós temos aqui nesse versículo bíblico muito claro que nós só vamos ser perdoados, nós só vamos ter uma conexão maior com Cristo se nós perdoarmos. E perdão não quer dizer sentimento, perdão não quer dizer que a gente concordou com o que a pessoa fez, perdão não quer dizer que a gente até tem que conviver com essa pessoa, mas é que essa pessoa para de ser um peso na nossa mente, ela não ocupa a nossa alma, porque a mente é a alma, ela não ocupa a nossa alma, a gente não fica ruminando ali aquela pessoa. E aquilo atrai pra gente muita coisa ruim. O ódio, meus irmãos, o rancor. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma lixeira cheia de resto de comida podre. É uma imagem forte. Ali vai dar mosquito, ali vai dar um monte de coisa. Você limpa a lixeira por fora, mas você não tira o lixo de dentro. O que acontece? Vai continuar dando mosca. Assim é o perdão. Você pode amar a Deus, você pode fazer caridade, você pode ser uma pessoa que se veste de forma decente, uma mulher correta, um homem correto, mas se você tem a podridão do ódio e do rancor dentro de você, isso vai impedir que suas orações tenham poder. Deus escuta, mas você emana como se fosse um incenso, né? Fazendo analogia ao Antigo Testamento e Apocalipse, sobe como um incenso para as narinas de Deus podre. Então, quer ter poder nas suas orações? Perdoe. Se você tem dificuldade, ore para perdoar. Ore pelos seus inimigos. Que
esse ódio, esse rancor vai diminuir. Amém? Segundo tópico que tira o poder das nossas orações: pecados ocultos. Somos pecadores? Não, nós não somos pecadores. Nós somos pessoas nascidas de novo que temos o pecado como acidente. Se você tem o pecado constante, você está vivendo iniquidade. Se você está vivendo iniquidade, você tem que se acertar com Deus. Então, nós não podemos falar que nós somos pecadores. Não. Nós somos feitos filhos de Deus, nova criatura. Erramos? Sim. Somos perfeitos? Não, mas isso não caracteriza que você e eu somos pecadores. Mas não podemos ter pecado oculto. Aconteceu o acidente do pecado, nós temos que descortinar, porque o inimigo utiliza a legalidade nos mundos espirituais de pecados ocultos para chegar diante do trono de Deus e não permitir que a nossa oração aconteça. Tá? Usando essa linguagem metafórica aqui, porque foi ela exemplificada em Jó, né? Então, o acusador, no mundo espiritual, ele vai te acusar diante de Deus por causa de um pecado oculto. Então, você pecou, o pecado foi um acidente na sua vida? Foi grosseiro com uma pessoa, fez um ato ilícito, fez alguma coisa? Confessa, peça perdão e mude. Ore para Deus e mude. Conserta o erro que você fez e mude. Pecou de novo? Vai. Tá tendo pecados constantes? Comece a entrar em oração, comece a entrar em jejum, em consagração. Amém? Outra questão que atrapalha que nossas orações não sejam atendidas é a gente não conhecer os tipos de oração. A gente está querendo um resultado e ora usando a oração para outra questão. Então, por exemplo, oração de petição é diferente de uma oração de gratidão, que é diferente de uma oração intercessória. A base de todos os tipos de oração é a mesma, mas existe essa diferença. Outra coisa que nós temos que estar atentos quando nós vamos orar. Se nós temos em nossa vida comportamentos que anulam o que nós pedimos em oração. É um pouquinho diferente de pecado. Então, por exemplo, a murmuração, a maledicência, a gente utiliza a boca orando, adorando a Deus, e depois a gente utiliza a boca para falar mal de uma pessoa, para contar fofocas. Aquilo você faz o quê? Você faz o inverso. Ou mesmo usar a palavra de maldições contra você mesmo. Então, por exemplo, você está orando para você conseguir o emprego. Aí você vai falar, mas eu sou burro mesmo, eu sou burra mesmo. A nossa declaração, a nossa fala, ela é profética, meus irmãos. Nós vemos em João, nós vemos em Gênesis que Deus criou pelo verbo. Nós somos espíritos que temos uma alma e habitamos em um corpo. Portanto, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Toda palavra dita, ela reverbera no mundo espiritual. Então, isso também pode estar atrasando e atrapalhando para que as suas orações tenham poder. Então, eu espero que você tenha entendido até aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E esteja atento à série que nós estamos começando sobre oração. Eu vou estar pegando alguns conceitos que a missionária, a pastora, né, Valnice Milhomes fala de oração e de outros autores e da Bíblia, e vou fazer um outro vídeo sobre essa série. Eu te aguardo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Fica na paz. Tchau, tchau. Shalom, shalom.